Shalom, shalom. Sejam todos muito bem-vindos. Muita boa noite para essa live que está começando neste momento à noite. Para você que está acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo a esta live. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo aí, mas seja muito bem-vindo. É um prazer. E hoje à noite, o Pai quer falar sobre prova, né? Prova, compreender de onde vêm as provas e como suportar tais provas. A gente já falou sobre isso, mas ele está falando que a prova muitas vezes não é o que a gente acha que é e funciona como a gente acha que funciona. A gente é humano e anda no nosso achismo, né? E esse achismo nunca funciona, não dá certo. É onde a gente começa a andar na força do próprio braço. Eita, Jesus, nos ajuda a não andar na força do nosso braço, a confiar mais em Ti. Eu ainda não sei o que ele vai falar, é coisa nova, para mim é muito novo. Na verdade, todas as vezes vem coisa nova, né? Eu sempre aprendo junto com você, e isso é um privilégio. Ele mesmo falou que o maior privilégio não é aprender e ouvir dele, mas é aprender quando ele está ministrando. Esse é o maior privilégio, já é uma dádiva aprender com ele, não é mesmo? Mas mais poderoso que isso é aprender quando está ensinando por ele, intermédio dele, para ele, com ele. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Jesus, ele quer nos ensinar também sobre poder e unção, presença, porque muitas das vezes a gente acha que ele está presente, ele não está presente, é poder. Amém? Essa é nova. Para mim é muito novo. Isso que ele acabou de falar é muito novo. Mas vamos à passagem de hoje, a palavra de hoje. Hoje ele quer falar sobre prova. A prova de Deus e a prova das trevas em nossas vidas, na nossa jornada, no nosso cotidiano. Amém? Então eu queria fazer uma oração primeiramente para cada um de nós. Os céus já estão abertos, a nuvem de glória já está, ele já está presente. Aleluia, Jesus. Te amo, meu amado. Te amo, meu mano lindo e Senhor soberano. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que tu tens feito. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, não só hoje, não só ontem ou este mês, mas desde o início dos tempos. Obrigado. Nos perdoa novamente por tantas falhas e por ser como somos e nos fortalece em Ti, para que possamos progredir, crescer, evoluir, confiar em Ti, ter mais fé e não ser enganado pelas trevas, não ser enganado por espíritos que estão alicerçados nos tronos que não vêm do Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, libera anjos agora, neste momento, anjos específicos para guardar a cada um que está acompanhando e cada um que está assistindo neste momento. A live que é do Senhor, este momento é entregue às tuas mãos para que a tua boca venha trazer o teu ensino à nossa mente, o nosso conhecimento, na nossa consciência, para que nós não pereçamos. Renaramaniki turianda labarastu laramanai, renarabassora manik troprat sandriek tromanai. Aleluia, Jesus, aleluia. Renarabashe. Naramani Kiturianda, Riprat Surye Kitroprat, Sandrit Surye Kitromanai. Aleluia, aleluia. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, como sentinelas, eu vos peço agora, em nome de Jesus, como sentinelas, em cada casa, ao lado de cada filho e cada um que é povo do Senhor, o eterno Rei da Glória. Aleluia. E repreende agora toda a força das trevas que tenta tirar a atenção e o foco que é tu, ó Rei da Glória, Jesus Cristo, porque tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a base onde devemos consolidar os alicerces da nossa casa e fazer morada. Renarabassou, Ramanik, Troprat, Sandrie, porque tudo é teu e tudo é para ti, tua é a honra, tua é a glória, o poder é seu, o seu nome, a sua imagem, a sua presença. Aleluia.
Renarabaxequiturianda labarás. E eu lhe peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, prepara cada terra presente para receber da tua semente e que cada semente lançada não venha a ser roubada pelas trevas, em nome de Jesus. E eu peço também, meu amado e fiel amigo, que você possa, em cada um de nós, fazer com que cada semente venha germinar, venha gerar a boa planta, grandiosa e formosa árvore com seus frutos frondosos e maravilhosos, para servir a mais e mais e mais, sem parar. Nos plante como a árvore plantada ao lado do ribeiro. Assim eu peço e já agradeço, crendo no teu sim, no teu amém, papai querido, papai amado, e ligando esta oração aqui na terra como nos céus, assim como o meu Senhor me ensinou. Tudo para a glória do Rei Jesus Cristo. E eu digo amém, graças a Deus, amém, aleluia, glória a Jesus. Prova de Deus. Eu nem anotei isso. O Espírito Santo trouxe na hora o título. Prova de Deus. Prova de Deus, provação de Deus e as provas do reino das trevas. E para a gente começar, trazer a base da palavra, vamos achar aqui, né, Espírito Santo? Ele quer falar sobre perseverar, primeiramente, perseverar. Mas ele quer trazer um assunto hoje, o Senhor Jesus, que está presente, ele quer nos ensinar o que a gente não tem só a prova de Deus. Deus nos prova para nos fazer crescer. Ele nos prova para testar o nosso coração. Ele nos prova. Olha só o que ele está me mostrando em visão agora. Aleluia, que lindo. Ele nos prova na prova de fogo. Como assim, profeta? Ele pega eu e você e molda nós nas suas mãos e nos coloca no calor, no fogo, na fornalha e fica olhando se a gente vai quebrar, trincar, partir, entortar, deformar. Se caso isso acontecer, ele tira e põe as mãos novamente e vai trabalhando e vai fazendo os testes até que esteja perfeito e pronto para o uso, porque aí chega o momento que ele começa a encher de azeite. Ele me mostra um vaso no meio daquelas. Eu não sei se você já foi em pizzaria e já viu ao vivo como é feita a pizza dentro daqueles fornos gigantes. Eu vejo exatamente igual um forno desse gigante e os vasos lá dentro e esse calor, essa labareda e esse fogo batendo. Alguns vasos quebra, alguns vasos parte e rompe, entortam, sabe? Trinca. E aí ele vai lá, tira e refaz de volta. Amém? E alguns, ele vai fazendo um teste, uma prova atrás de outra, uma prova atrás de outra, até que esse vaso esteja pronto para ser cheio. De quê? Do seu azeite. Aleluia! 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 Romanos. Vamos começar com Romanos, então, Espírito Santo. Glória a Jesus. Romanos. Tessalônica. Não. Romanos. Colossenses. Ele quer falar com a gente em Colossenses também. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Romanos capítulo 12, amém? Romanos capítulo 12, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, caso não esteja, anota. Romanos 12, 12. Eita glória. Romanos 12, 12. No título vai falar sobre sacrifício vivo, mas vamos ver o que fala no versículo 12. Aleluia. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Aleluia. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, ele nos diz que na terra, neste mundo, teremos aflição, mas ele também diz, tendes bom ânimo, alegrem-se na esperança, tendes bom ânimo. Quando ele fala, tendes bom ânimo, porque ele já venceu,
Isso nos traz a esperança dessa palavra cumprindo-se em nossas vidas, aleluia, para que a gente possa estar confiante, alicerçado nele, que é a rocha, nele que é o vencedor verdadeiro, ele é a vitória, e ele é o caminho, e ele é a força, a nossa força, o nosso escudo, é dele que vem toda essa perseverança, e ele nos instiga a perseverar. Olha só, alegrem-se na esperança, tenha esperança, porque ele já é o vencedor. Tenha esperança que o tempo ruim há de passar, tenha esperança, mesmo que os teus olhos não enxerguem, mesmo que os nossos olhos não vejam, que ele é por nós e que ele está operando e que ele está entrando na situação e na causa para nos aliviar. Mesmo nessa situação, precisamos ter esperança, porque os nossos olhos nunca vai ver. E quando a gente está passando por uma fase de prova, da provação, a gente não consegue ver. Mas aí a gente precisa lembrar do que foi dito lá no comecinho. Foi dito lá no comecinho, precisamos entender o que Deus está falando. Precisamos parar e tomar atenção naquilo que o Senhor está querendo nos informar. Aleluia! E a gente só vai conseguir compreender essa informação espiritual se a gente estiver com a nossa alma no seu lugar devido, o nosso espírito no seu lugar devido e a nossa inclinação para o Rei, o Eterno. Aleluia! Somente dessa maneira. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje ele quer falar sobre Satanás em nossas vidas. Não as provas dele, porque ele vai nos provar. Sabemos disso. A cada vez que ele me leva a um nível mais alto, ele me prova. Antes de ele me colocar nesse nível mais alto, ele me prova. É igual uma empresa. Numa empresa você é novo, não trabalha com nada ainda. Você começa dentro dessa empresa a trabalhar como empregado. E aí você começa a subir de cargo, você começa a progredir, mostrar eficiência, mostrar o seu valor para essa empresa, aos olhos da empresa, e a empresa vai elevando o seu nível. Mas sempre está te provando, mesmo que a gente nem perceba, eles estão provando. Será que eu posso confiar? Será que ele vai ser bom nisso? Como que ele vai sair dessa situação? Como que ela vai lidar com essa situação? E aí vai elevando em níveis, né, espirituais. E a gente só consegue compreender isso e saber discernir isso para que a gente não caia no tropeço e não reprove quando a gente está alinhado com ele. Quando a gente conhece ele, confia nele. Só que aí lembra, eu já falei sobre isso, e ele ensinou isso. Eu falei como algo que eu já sabia há milênios, mas eu sei que não sou eu falando, eu sei que é ele falando. Aleluia! Obrigado, Jesus. Precisamos entender que a gente só consegue ter esperança, que a gente só consegue ser paciente na tribulação. Olha só, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Só conseguimos ter alegria na esperança, só conseguimos ser paciente na tribulação e perseverar em oração quando descansamos nele. E para nós descansarmos nele, é um processo. Para que possamos descansar no Senhor, precisamos confiar no Senhor. Para nós confiar no Senhor, precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo, igual você conhece o seu cônjuge, igual você conhece a sua vizinha, o seu vizinho, igual você conhece seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Precisamos conhecê-lo. Mas aí é que tá, para conhecê-lo, nós precisamos entrar na sua presença. E aí, para entrar na presença dele, precisamos estar santos. Então, para conhecê-lo, precisamos querer ser santos. Santos conseguimos entrar na presença dele e conhecê-lo. Amém? Precisamos ser santos. E como que a gente é santo? O que precisamos fazer para ser santo? Negar a si mesmo. Amém? Negando a si mesmo é um processo onde a gente está matando a nossa carne. Jejum e oração. Jejum e oração. Fortalecendo o nosso espírito, enfraquecendo a nossa alma, tirando o poder da nossa alma, subjugando a alma no seu devido lugar. A nossa alma não tem valor, é imutável, não tem
sabe, é incalculável o valor que a nossa alma tem para com Deus. Mas ela tem só um trabalho na nossa vida, que é traduzir toda a informação espiritual. Traduzir toda a informação espiritual. Vou falar novamente. A nossa alma tem o dever e o seu trabalho é traduzir toda a informação espiritual. Lembrando que a nossa alma tem livre-arbítrio. Renarabassou. Ela tem livre-arbítrio. E ela tem direito de escolha. E ela pode escolher por si só. Só que ela só faz isso quando ela é o Deus da nossa vida. Como que a gente sabe que a nossa alma está sendo o Deus da nossa vida no nosso cotidiano? Simples. Bem simples. Qual que é a primeira reação que você faz? A tua primeira reação, a tua primeira ação, quando alguém te dá uma pedrada, alguém corta a tua frente no trânsito, alguém faz aquilo que você não gosta, que te desagrada, alguém que te engana, alguém que mente para você, alguém que te trapaça. Compreende? Alguém que fala de você pelas costas e você sabe, porque alguém te contou. Como você age? Isso é a compreensão de quem é o teu Deus. Amém? Mas na maioria do tempo, a nossa alma é o nosso Deus. A nossa alma é o nosso Deus. Isso é um ensino muito profundo. Quando o papai quiser entrar no assunto de alma, para trazer maturidade para nós, é impossível fazer isso em uma única live. Teria que tirar, tipo, um dia para fazer isso. Então, a gente teria que estar quebrando em partículas isso. Mas o que acontece? A gente só vai ter alegria confiando na esperança, que é a confiança no Senhor, que é perseverando na oração, que é estar tranquilo no meio do caos, quando a gente está alicerçado no eterno Rei da Glória. E para isso, a nossa alma precisa estar submetida à sua posição verdadeira, que é traduzir toda a informação espiritual, porque Deus, ele é espírito, e ele procura aqueles que são os verdadeiros, os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Ele não procura alguém que o adore na carne e na força. Não, ele é espírito. E se ele é espírito, assim como o Espírito Santo é, e o Senhor Jesus, Rei da Glória, que é espírito, mas também se manifesta em carne, diante de mim, diante de ti, como já aconteceu comigo, inclusive, e eu tenho certeza que pode ter acontecido já com você, ele sempre vai falar em linguagem espiritual. Quem é que recebe toda a informação espiritual? O nosso espírito, aleluia. Mas o nosso espírito, ele não tem capacidade de compreender o que está sendo transmitido. Aí entra a nossa alma. Compreende? A nossa alma que traduz aquela sensação, nossa, alguma coisa vai acontecer. Sabe, já teve alguma sensação diferente? Uma intuição? Vem da alma. A alma que está traduzindo tudo isso. Amém? Mas vamos lá, a mensagem de hoje. O Espírito Santo, ele é perfeito, né? O Senhor Jesus, ele vai trazendo coisas que eu tenho certeza que nada é perdido, tudo é aproveitável por conta da situação e do momento. Às vezes tem alguém aqui presente que precisa ouvir e compreender isso. Amém? Olha o que diz. Olha o que diz em Colossenses. Eu não sei o que diz, tá? Mas vamos olhar junto. E ele está falando Colossenses. Vamos para Colossenses, então. Colossenses, capítulo 4. Aleluia. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Se você estiver acompanhando, se não, quiser anotar, Colossenses, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, o eterno Rei da Glória. Dediquem-se à oração e estejam alerta e sejam agradecidos. Se for continuar, no versículo 3 vai dizer, ao mesmo tempo, orem também por nós, né? Mas não é a necessidade de continuar aqui. Mas até essa vírgula, obrigado, Espírito Santo, até essa vírgula, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Orai pelos amigos, irmãos inclui todos, tá? Irmãos e os inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que estão andando pela informação das trevas. Aleluia. Papai, o nosso Deus eterno, ele nos prova sim. E ele nos prova para quê? Para provar para Satanás que nós somos filho dele e somos vitoriosos nele. O problema é que você está sendo provado por Deus e está reprovando, porque você prova para Satanás que Deus é Deus, mas na tua vida ele não é. Olha, meu Deus, Jesus, o que tu falou mesmo? Eu já nem lembro mais. Jesus está instruindo e está dizendo: muitos estão passando por uma situação de prova da minha parte e está reprovando. E não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, já está passando pela mesma prova faz tempo e continua reprovando. Não está atento, não está ligado no reino, não está inclinado com os olhos fitos em mim, não conseguiu subjugar a sua alma, não conseguiu, nem é isso que ele está falando direito, conseguiu, ele diz assim, ó, não tem interesse, é pior, não tem interesse de querer compreender quem está falando, o que está sendo dito, quem está direcionando, quem está ordenando, orquestrando. Ele está falando direcionando, orquestrando. Quem está orquestrando toda a situação não tem interesse, não tem desejo, não tem entusiasmo de buscar essa compreensão, ter esse entendimento. E aí, ao invés de perseverar na prova, na oração para vencer, está perseverando na prova. É como se estivesse gostando de andar na prova. Ele me lembrou de uma história agora. Um homem chega para fazer um lanche num carro desse de cachorro-quente. O Espírito Santo me trouxe essa história. Eu ouvi essa história, foi em São Paulo. E o homem olha assim do lado e tem um cachorro sangrando, deitado, chorando. E onde ele está deitado, ele está deitado em cima de uma tábua de prego. Tem um prego nessa tábua. E ele está ali em cima. E ele fica chorando um tempão, e o homem olhando aquilo e tentando compreender. Tá, mas eu não estou entendendo, né? Esse cachorro deitado sendo prego, poxa, levanta, sai, né? E aí ele olha para o dono e diz assim, e esse cachorro aí? Ele vê assim, tá aí faz tempo já. Tá, mas ele tá sangrando, tá chorando em cima de um prego, por que ele não sai? Aí o dono do cachorro quente diz assim, porque não tá doendo tanto. Não dói tanto assim. Nós, na maioria das vezes, nos submetemos a passar e viver dentro daquele círculozinho, naquela situaçãozinha, porque não dói tanto assim. A gente só consegue romper, na maioria das vezes, a maior percentual da população só consegue destravar, romper, crescer, evoluir, quando é insuportável a dor. Por isso que, infelizmente, muitos vão parar no fundo de uma cama. Por isso que, infelizmente, alguns sofrem um acidente, têm algum tipo de doença, alguma coisa horrível acontece, para que essa pessoa possa
evoluir, avançar, progredir, perseverar. É o único momento, é o momento mais doloroso e o momento que força nós, humanos, a buscar ao Senhor. Porque aí parece que a gente lembra que existe um Deus. Aí parece que a gente lembra que existe um Deus. Quando a prova bate na porta. Quando o vento entra dentro da nossa casa. Quando o vento entra no nosso trabalho. Quando o vento entra dentro do nosso ser, na nossa saúde. Na nossa família, na nossa parentela. Quando esse vento toca, aí, opa, existe um Deus. Deus vem. Glória a Deus ainda quando vem dele a prova. Feliz é o homem, diz a palavra. Feliz é o homem que é provado e aprovado, porque este receberá a coroa da vida. Aleluia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você pode estar sendo provado por Satanás. E essa prova é só para os filhos. Amém? Somente para os filhos. Somente para os filhos. Você já ouviu o ditado que Satanás gosta de copiar todas as coisas de Deus? Satanás, ele usou a palavra de Deus para corromper a humanidade. Satanás, ele usou a própria palavra, para confundir a Eva. A própria palavra para confundir a Eva. E Satanás está tomando posse de muitos altares em prédios, onde se reúne a igreja, está corrompendo o povo, enganando o povo. E usando o que para enganar o povo? A palavra. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor. Olha só que interessante. Você sabia que quando você é filho, você vence as provas de Deus e você sabe que a prova vem dele? Para você que é filho, que a prova vem do Senhor, e você sabe quando a prova é dele e quando não é? Você tem essa consciência? Você vence a prova, porque você está alicerçado nele. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tá bom, Senhor, tá bom. Tá bom. Olha só, nós, filhos do Senhor, estamos alicerçados no Senhor, sendo vistos e reconhecidos como filho do Senhor. Sabemos quando o Senhor está falando, ouvimos, compreendemos, lemos, fizemos aquela leitura nos sinais, interpretamos, temos discernimento, andamos como filhos. E a gente persevera na prova, porque a gente, nós filhos do Senhor, nós filhos do Papai, Deus eterno, Senhor dos Espíritos, sabemos e compreendemos, por intermédio do Espírito Santo, quando é tempo e quando é o seu tempo. Parábola, quando é tempo e quando é o seu tempo. Em Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. O filho, ele percebe e ele sabe quando é tempo e quando não é tempo. E quando o filho já sabe disso e sabe que o pai está à frente, porque o pai diz, olha, tem tal prova agora, você vai batalhar, vai lutar. Mas, ei, a prova vem de mim. Então fica em paz porque eu estou à frente. Se eu estou à frente, a peleja já é garantida. É vitória. Aleluia. Mas sabe o que ele quer falar para mim e para você? Que muitas vezes tem prova que vem de Satanás e não dele, até mesmo para os filhos. Quer ver? Salmos. Aleluia. Para que a gente compreenda. Satanás, ele usa a palavra e ele usa todas as estratégias para nos atingir. Quando a gente é filho,
estamos andando numa sintonia espiritual com o reino divino, que é lindo de ver. Quando você entra num ambiente, as pessoas sabem, você não precisa dizer que você caminha com Deus, com Jesus Cristo, caminha com o Espírito Santo, não precisa dizer. Porque quando nós entramos num ambiente, nós filhos, entramos num ambiente, a luz que está em nós diz por nós. O coração, a alma e o espírito daqueles que estão naquele local, naquele ambiente, sabem disso. Porque isso fala alto, grita dentro dele. Compreende? Então nós não precisamos falar. Mas, lembra quando o Senhor disse para Moisés falar para os filhos das tribos ir olhar a terra? Sabia que Satanás faz igual? Satanás faz igualzinho. E está lá no livro de Josué, vai falar. Eu não vou ler Josué, Espírito Santo. Qual que é o versículo mesmo, Espírito Santo? Ah, meu Deus, não vou lembrar agora o versículo. Mas ele quer falar sobre isso, porque em dados vários momentos, o Senhor, ele disse para fazer isso. Quer ver? Olha só em Salmo 71. Salmo 71, versículo 10, vai dizer bem assim, ó: pois os meus inimigos me caluniam. Isso aqui é Davi. Davi, ele era reto, íntegro, consultava Deus, falava com Deus o tempo todo todo o tempo. O tempo todo e todo o tempo. Mas por que que em Salmos, muitas das vezes, a alma dele estava batida, muitas das vezes ele estava ali falando, poxa, Deus, faz alguma coisa, Deus, ó Deus, vem em prol de mim, Deus, e etc, e etc, e etc. Por quê? Só que tem uma chave muito poderosa que o Pai quer entregar para nós hoje, ó. O Espírito Santo acabou de falar dessa chave. Acabou de falar dessa chave. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te falar. Sabia que o diabo, ele envia espias para vigiar você? Ele envia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é em Josué 2, se eu não me engano. Ele envia espias para te vigiar. Para me vigiar. Sabe para quê? Sabe aqueles. Se você está andando no nível espiritual e tem um conhecimento mais profundo sobre o reino espiritual e como funciona, você sabe que existe hierarquia dentro do reino espiritual, amém? E nessa hierarquia, Satanás ele envia os pequenos, os barulhentos, aqueles que não têm força, mas envia estes para espiar e ficar atento. E qualquer movimento que a gente faz em determinada situação, ele ataca. Ele enche a gente de setinhas. E aí, na maioria das vezes, a gente cai, né? A gente cai. Quer ver? Olha só. Josué 2. Raabe e os espiões. Ó, obrigado, Espírito Santo. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Ou seja, foi enviado espias. Filho de Num enviou espias, que é Josué, para fazer o quê? Olhar como que estava a cidade de Jericó. Para quê? Para tomar a cidade. Por quê? Porque eles estavam pelejando e impedindo e queriam acabar com todo o povo israelita. Não é mesmo? Satanás faz da mesma forma. O inimigo ele age igualmente. E ele envia espias para ficar nos espiando. E conforme for a situação, às vezes o seu marido fez alguma coisa que você não gosta, mas ele fez. Por quê? Porque às vezes é um hábito dele. Sei lá.
O que pode ser? Ah, foi pentear o cabelo em cima sei lá, do fogão. Estou dando um exemplo, não, nem sei se isso é possível. E cai cabelo ali. E você não gosta. Às vezes ele esqueceu de alguma coisa e você não gosta. Como você age através dessa situação? Fala muita coisa? A palavra vai dizer, irai, mas não pecai. Podemos sim ficar irado, podemos sim ficar querendo arrebentar tudo, mas não peca com a sua boca. Jamais. Jamais. Sai, dá umas porradas nas paredes, sabe? Fala com o Espírito Santo, ó, Espírito Santo, pega pelo pescoço, que eu não aguento mais. Mas com ele, com ela, conversa, sabe? Só conversa. São pequenas coisas, pequenos detalhes. E isso acontece. E da forma que a gente age de tal maneira, eles veem tudo. E aí eles passam informação, passando a informação, vem um pouco mais forte que você, um pouco mais forte que o nível que você está andando, e te atinge exatamente nesse ponto fraco seu. Por quê? Porque o espia ele sempre é enviado para reconhecer o quê? A fraqueza. Os espias, em todas as passagens bíblicas, antes de começar uma guerra, o que eles faziam? O deserto é uma guerra, a prova é uma guerra, amém? Antes de começar a guerra, eles enviavam o quê? Os espias. Os filisteus enviavam seus espias para conferir todos os soldados de Israel. E da mesma forma, Israel fazia, Judá fazia, etc. Sempre estavam enviando espias. Os espias ficavam lá observando, depois voltavam e avisavam, ó, isso, encontramos uma falha, essa é a falha. Então vamos atacar por onde? Pela falha. Se eu ataco na falha, tenho mais chance de ser vitorioso. Amém? Agora eu quero te entregar uma chave, porque o Senhor está falando, Satanás faz dessa maneira na minha vida e na sua vida. Satanás, ele envia seus espias, o próprio diabo, os seus tronos, principados e potestades, envia para mim e para a sua vida os seus espias. Dependendo do nível que você está andando, é os tronos que já está operando. Você já está numa luta frente a frente com tronos. Já é acima de potestades, é acima de principados. Amém? Agora eu quero te entregar uma chave. Olha o que fala lá em Salmo 71, versículo 10. Uma não, né? São várias que o Espírito Santo está falando aqui. Salmo 71, versículo 10 vai dizer assim, ó: pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita, juntam-se e planejam matar-me. Os espias estão à espreita e planejam fazer o que contigo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito, na minha vida e na sua vida por ele. Mas o Rei da Glória, que nos justifica, não permite. Precisamos compreender o que ele está falando, precisamos estar alicerçados na rocha, para que, através do discernimento de espíritos, possamos saber. Sabe por quê? Porque quando isso está acontecendo, aquele que habita em você, que habita em mim, que é o mais forte, como diz a palavra, mais forte é aquele que habita em mim e habita em você, meu amado e minha amada. Este é o mais forte. Ele avisa, ele informa. Amém? Ele informa o que está acontecendo. Porque quando os espias entravam na terra para ver alguma coisa, e os sentinelas de guarda viam, eles faziam o quê? Informava. Sentinela não era batalha. Ele informava, ele sempre estava informando. Aí os de guerra pelejavam. Aleluia. Então vamos ler novamente. Pois os meus inimigos me caluniam. Quem são os meus inimigos? Os mesmos teus inimigos, meus irmãos. Os mesmos, Satanás, usando pessoas para nos prejudicar, para se levantar contra a gente, para nos apedrejar, falar mal, puxar o nosso tapete, nos enganar, passar a perna, nos roubar o que é nosso. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus
o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Opa, olha só. Davi está falando que os inimigos estão nos às espreitas, certo? O teu inimigo, meu irmão, está ali, ó, só olhando, à espreita, prontinho. Por quê? Porque em dado momento, às vezes você não está se movendo conforme o reino está movendo. E aí, neste momento, às vezes você está numa situação de talvez fraqueza, talvez um pouco distante, talvez você está tão ocupado com os teus afazeres que você não está tão alicerçado assim no Senhor. Mas você sabe quando Ele quer falar contigo, você compreende, você tem essa leitura espiritual. Amém? Mas você ter saído um pouquinho, ele está, o inimigo ele vê como que, tipo, cara, Deus abandonou ele, ó. Eu acho que ele meio que se perdeu. Não é que Deus abandonou, porque ele sabe que Deus não abandona. Mas pensa, poxa, acho que ele meio que se perdeu, está meio no silêncio, está meio perdido, está fora dos muros. Está fora dos muros. Obrigado, Jesus. Está fora dos muros. Então, eles vão fazer o quê? Nos perseguir, tentar a todo custo, nos causar dano, nos causar mal. Como diz aqui no versículo 11, Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Meu, pode tocar, pode fazer, pode instruir a situação acontecer. Ele vai cair. Toca para ver na ferida. Vai cair e não tem jeito. Cai e ponto final. Por quê? Porque eles sabem, eles nos conhecem. Agora, uma chave poderosa, porque Davi fala assim ó, no versículo 12: Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Aí ele fala, ó, no versículo 14, mas eu sempre terei o quê? Esperança. O que que fala lá em Romanos 12, 12? Perseverai na esperança, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Aleluia! Chave, meu amado, chave, minha amada. Ei, quanto mais você faz para o reino, mais o reino se move a seu favor, mesmo que o inimigo, porque ele faz, mesmo que o inimigo vem ficar de vigia, observar essa terra, observar a situação para te atacar no teu ponto fraco, quando isso acontece, e acontece, lembra dessa chave, clame ao teu Deus, clame ao Eterno, lembre-o, e ele sabe, mas declara tu, para lembrar do que tu fizeste para o reino. Amém? Chave. Tem momentos que é momento de clamar mesmo, é momento de pedir, ó oh, Deus, levanta-te ao meu favor, Senhor. Fiz isso, fiz aquilo, ofertei, dizimei, porque o Espírito Santo disse, ajudei, dei alimento. Isso tudo é para o reino. Tudo para o reino. O dízimo não é para o reino, o dízimo é uma lei, na verdade. Mas os demais, compreende? Tudo para o reino. Senhor, orei por ter intercessão, madrugadas e madrugadas. Lembra disso, Senhor. Não permita que estes inimigos se levantem contra mim, esses incircuncisos. Lança a mão deles, quebra os queixos. Não está assim em Salmos? Quebra os queixos, o crânio. Ei, o meu inimigo e o teu inimigo, nós devemos desejar a morte. Mas lembre-se que a nossa luta não é contra o sangue. Nunca vai ser. Mas sim os espíritos que estão guiando, estão nas rédeas destes.
Porque quando a gente se levanta contra estes espíritos, o anjo desce para combater. Amém? Mas quando isso acontece? Quando nós somos filhos, que estamos alinhados, alicerçados na concordância, no compreendimento. Porque pode ver, em Salmos é até engraçado, porque do nada está tudo bom, do nada está tudo mal. Do nada está tudo mal, do lado está tudo bom de novo. O Salmo começa mais ou menos, piora e melhora. Começa bem, piora e termina mais ou menos. Sempre dessa maneira, não é mesmo? E pelo Espírito, tais salmos são chaves para que a gente possa compreender que a gente há de passar por tais momentos e precisamos compreender o que Deus está falando para que isso aqui foi tudo dito por ele, para que a cada momento a gente use a ferramenta certa. Sabe por quê, meu irmão? O Espírito Santo está falando que você pode estar vivendo agora na situação e você está perdendo porque você está usando a arma errada, a ferramenta errada. Você não vai vencer este mal usando esta ferramenta. Precisa de uma nova ferramenta. Oséias vai falar: o meu povo padece por falta de conhecimento. O povo de Deus não prospera porque não está alicerçado, não está na concordância, não está andando na ótica do eterno, no caminho dele, nos pensamentos dele. A palavra vai dizer que o meu caminho, o seu caminho é mais baixo, os seus planos, os meus planos, os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais baixos. O dele não. E a gente nunca há de compreender isso. Então, precisamos andar como foi falado lá em Romanos 12, e como diz aqui em Salmos 71, versículo 14, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Por quê? Porque ele é por nós. E mesmo quando os nossos olhos não vê que ele está movendo ao nosso favor em dada situação, nessa prova que Satanás envia seus espias para nos espiar e ficar observando a nossa falha para fazer esse ataque, porque ele faz isso, ele nos ataca assim, a gente precisa compreender isso, entender isso. E quando a gente está alicerçado, o Espírito Santo informa, ele nos informa, sempre vai nos informar. E mesmo que ele não nos informe, a gente estiver ligado nos céus, a gente vai falar como Davi falou. Davi fala aqui, ó Deus, não te alongas de mim, não, não te afasta, não, volta aqui, pai, levanta do trono, pai, olha para mim aqui, ó, olha aqui, ó, então todo mundo me apedrejando, estão me atacando, a minha vida está decaindo, eu sei que isso não vem de ti, pai, lembra das ofertas que eu fiz, lembra dos meus sacrifícios, ó meu Deus, vem em prol de mim, pega e mata todos esses inimigos, estraçalha, quebra o crânio, quebra os queixos. Amém? E eu continuo aqui, sempre perseverando na esperança, porque eu sei que o Senhor é por mim, eu sei que tu é comigo. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, estou aqui. Agora não permita isso. Não permita. Aí sabe o que ele faz? Poxa, deu. Acaba, é do dia para a noite. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Salmo 69, o que está falando Salmo 69, versículo 33? Idade de Cristo, aleluia. Salmo 69, versículo 33. Cadê, Espírito Santo? Está aqui, ó. O Senhor ouve o pobre. Eita glória! E não despreza o seu povo aprisionado. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Pobre, não estou falando pobre de riqueza, não, tá? Nada disso. Sabe o que é isso? Você lembra na passagem, obrigado, meu Deus, eu não lembro, mas o Espírito Santo é perfeito, né? E Jesus se fez pobre para que todos fosseis ricos nele. É sobre isso. É sobre isso. Que sejamos como Cristo foi.
Ele é o rei. Ele é o rei, o Deus vivo. Porque ele era Deus, ele era Deus. O Verbo, Cristo, Filho de Deus, o nosso rei, o meu mano, o poderoso, glorioso Jesus, ele veio para servir, peregrinar, peregrinar. Se a gente for analisar toda a história lá atrás, no tempo dele, ele não era pobre, mas ele se fez para que todos aprendessem com ele, para que todos andassem como ele andava. O homem, o jovem rico que fala com ele, diz que seguia todos os mandamentos e tudo mais, e Jesus olha para ele e diz assim: queres ter um tesouro no reino? Quer ser grandão lá no reino? Quer ser o cara aos olhos de Deus? Vende tudo que tu tem. Deus, pobre, e segue-me. Compreende? O Senhor ouve o pobre. Não o pobre de dinheiro, tá? Não é este o pobre. O Senhor ouve o seu servo. O Senhor ouve o seu filho. O Senhor dá ouvido ao seu povo, mesmo que o povo é rebelde, porque ele nunca se esquece. Toda vez que ele pesou a mão sobre o povo lá no Antigo Testamento, toda vez ele se arrependeu. Toda vez ele se arrependeu. Toda vez ele se arrependeu. É só ler a Escritura e pedir para o Espírito Santo a informação. Toda vez ele se arrependeu. Ele fez com dor no coração. E ele se arrependeu arduosamente depois de tal ato feito. Amém? O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Você está passando por uma prova e essa prova não vem de Deus, mas Deus permitiu que você caísse nessa prisão, estar dentro dessa situação. Se você, se nós estivermos em prol do reino, ele há de nos libertar dessa prisão, ele há de ouvir o nosso clamor. Podemos sim clamar, podemos sim lembrá-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 18. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 18. Glória a Deus. Salmo 18. Aleluia. Vamos ver até onde vai, então, o Espírito Santo. Salmo 18. Para que a gente possa compreender o que foi falado aqui. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Versículo 1. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, e é o meu escudo e o poder. Aleluia. Ele é o meu escudo e poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos teus inimigos. Inimigo de Deus é o meu inimigo. Não é a carne, não é o sangue. Inimigo de Deus é o meu inimigo. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aleluia. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Ei, deixa eu te falar.
quando Satanás consegue tocar a minha vida e a sua vida, porque quando eu estou falando com filhos, amém? O Senhor Jesus está falando com os filhos, e os filhos do Senhor, receberão espias de Satanás. E a gente, infelizmente, é carne, a gente, infelizmente, ainda é alma e carne nessa terra, e a gente ainda tem as nossas fraquezas, infelizmente. A gente, na maioria das vezes, ainda anda sobre essa força, sobre essas pernas. E ele percebe. E quando ele percebe, ele vê as fraquezas. E quando vê as fraquezas, chama outros, os espias voltam, avisam, ó, essa é a fraqueza, vêm os mais fortes, atacam, e a gente está sendo espancado pelo inimigo. Mas aí, quando a gente clama ao Senhor, isso só funciona para os filhos, sabe por quê? Porque os filhos andam em prol do reino, os filhos se apegam ao reino, os filhos são aqueles que buscam o reino e a sua justiça em primeiro. Os filhos é aquele que negou-se e nega-se o tempo todo a si mesmo. O filho é aquele que se desapegou de toda a luxúria desta terra, não da terra deste mundo. Todo o prazer deste mundo, todo apego deste mundo, todo apego carnal. Aleluia, este é filho. E este filho, há de passar por isso. Aquele que está começando a caminhar lá, dá uma tropeçada e volta, e dá uma tropeçada e volta, que também é filho. Porque está ali, né, perseverando e tentando, e força, e força, e força no Senhor. Este é atacado com mais frequência por Satanás. Com mais frequência. É massivo o negócio. Mas, quando estes estão andando em prol do reino sobre a terra, estes clamam ao Senhor. E estes que clamam ao Senhor recebem a sua mão, a sua destra sobre si. Aleluia, como proteção. Davi, a todo tempo, Davi serviu o Senhor, Davi reto, Davi justo, íntegro, o rei segundo o coração de Deus. E Davi, de vez em quando, estava nas cavernas escondido. Davi, de vez em quando, estava nas colinas chorando e clamando, e todo o povo ao redor dele, atacando ele de todas as formas, querendo matar ele o tempo todo. Aqui é no tempo de Saul, e ele justo, e ele servo do rei, e o rei a todo tempo jogando lança para matar ele, mandando os soldados ir atrás dele para matar ele, caçando ele o tempo todo. O tempo todo. Segundo o coração de Deus, ele não tocava de Saul. De jeito nenhum. E quando eles estavam atrás dele, o que ele fazia? Ele clamava ao Senhor: Senhor, tu é digno, estou clamando ao Senhor, porque o meu coração não aguenta mais, a minha alma não aguenta mais, né? As cordas me envolveram aqui, ó, as cordas me envolveram, as torrentes da destruição estão me, né, estão me surpreendendo, os laços da morte me alcançaram, eles querem, vão me matar, e não passa de agora, dessa noite. Senhor, levanta-te, Senhor, não te alongue de mim. E aí Deus se levanta. Aí Deus se levanta. A minha aflição, clamei ao Senhor. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, porque o Senhor se irou. Ele se levantou. Não, peraí, então vão tocar? Não, não vão não. Deu. Basta. Ele está vendo. Mas ele também está vendo como que a gente age. Qual que é a nossa atitude? Como que a gente vê a saída? A gente vai continuar agindo na nossa força, na nossa alma? Ou a gente vai lembrar que ele é Deus e a sua justiça é por mim e por ti? Buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, aleluia,
Aleluia. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou o querubim e voou, deslizou sobre as asas do vento, fez as trevas do seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Meu Deus, a gente continuar aqui, são várias chaves e várias revelações. Ou seja, quando eu e você, meu amado e minha amada, estamos caminhando como filho, perseverando como filho, precisamos lembrar de perseverar na fé, perseverar em oração, perseverar nesta esperança. Qual esperança? Que Deus é o meu Pai. E que Satanás, ele vai tentar me tirar do caminho de Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E ele está sempre à espreita, ele sempre viu seus espias para olhar. Onde que está a fraqueza deste? Este que se diz o ungido, este que se diz filho, este que fala de várias coisas de Deus. Vamos ver, vamos achar a fraqueza. Encontra a fraqueza, volta, aviso, ó, a fraqueza é essa, essa, essa. Capitães, taus. Vai, ataca. E ataca mesmo. E a gente sofre o ataque mesmo. E aí? Romanos 12:12. Persevera, persevera e persevera. Esse é a direção. Persevera. Lembra que eu sou Deus. Lembra. Quem sois vós e quem eu sou para vós. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E a maior parte do tempo a gente não é paciente. Não é. A gente é bem micro-ondas, a gente vê a coisa e já, bum, já é a primeira insight que vem, a primeira sopro de informação na nossa mente, a gente já está colocando em prática. Não é paciente. Quer que eu te fale quem é paciente? O mais paciente de todos? Deus. Jesus. O Espírito Santo não é tão paciente assim, tá? Ele é paciente, sim, na chegada, mas depois ele não é tão paciente, não. Ah, como assim? Os três não são um? Sim, mas os três são os três. Cada um tem a personalidade. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo é santo e ele só habita no templo santo. Se eu e você somos templo do Espírito Santo e estamos contribuindo com a sujeira para o templo, ele não tem tanta paciência para permanecer ali. Mas Jesus é paciente demais e o papai então nem se fala. Aleluia! Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Comunhão, comunicação, clame ao Senhor no tempo da perversidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, compreenda qual é o tempo e o que está sendo passado. Lembre-se que o Filho de Deus, ele vai sim passar por essas etapas. Vai sim passar por isso. E tudo isso é para o aceleramento das coisas de Deus. Quando a palavra diz, e a informação diz que até o agir do inimigo acelera o processo de Deus na nossa vida, é verdade. Quando? Quando isso acontece. Quando isso acontece. Quando nós, filhos de Deus, porque o Filho de Deus tem comunhão com Ele, tem discernimento de espírito, está perseverando na fé, tem esperança e conhece o Senhor. Mas mesmo estes, a alma tenta o tempo todo contra, o tempo todo transgredir a face do Senhor, o tempo todo se inclinar para aquilo que é abominável, que é a iniquidade. O tempo todo, a alma tendo experiências com Deus, o próprio eterno Rei, o soberano, o Senhor dos Espíritos, o Criador, mesmo com ele, a alma, ela tenta, porque ela é perversa, ela está
ela foi criada nessa perversidade, inclinada a isso. Mesmo assim, ela ainda tenta, ela ainda força, ela ainda vai, ela do seu jeitinho. Mas o filho que vai ser indagado por Satanás e passar por tais provas, este filho, ele conhece a voz. Esse filho conhece a voz. E aí, quando ele conhece a voz, ele sabe o que está acontecendo. Ele compreende o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Ele compreende o que Deus quer da nossa parte. Tem um louvor que diz: eu não tinha nada para lhe oferecer. Aí, às vezes, Jesus te pergunta: e aí, se eu chego agora diante de ti? O Senhor te pergunta: se eu chegar agora diante de ti e te pedir, o que tu tem para me oferecer? O quanto tu tens feito para o reino? O quanto que tu tem entregue de ti mesmo para o reino e não para ti mesmo? Porque, infelizmente, muitos se dizem ser de Deus e cristão e fé e etc e tudo mais, e faz um monte de coisa pensando no seu próprio benefício. Faz isso e faz aquilo, e propósito, e tantos dias tal, e dias isso, e dias aquilo, pensando no seu próprio benefício. Não, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim e para mim. Desculpa, você está se movendo dessa forma. Feliz é aquele filho que recebe do pai o puxão de orelha, porque estes são amados. Lembre-se, lembre-se que a palavra vai dizer: os puros de coração verão a face de Deus. Os puros de coração. Sabe quem é puro de coração? Puro de coração é aquele que parou de pensar em si próprio, parou de pensar, sabe, dentro dos seus. Parou de pensar naquilo que está estabelecido sobre esse mundo. Parou de pensar no físico. Sabe por quê que ele parou de pensar? Não é porque deixou de ser importante. Então não quer, tá nem aí mais para ele, não tá nem aí mais para a esposa, para o marido, não tá nem aí mais para o trabalho, para filhos e para casa. Não, não. Só parou de pensar nisso porque confia, porque sabe que tem um Deus que enquanto eu estou por ele caminhando sobre essa terra, ele está por mim na terra. Enquanto eu estou entregando todas as minhas forças para o reino está entregando forças muito maiores do que a minha, para mim, minha casa, na minha vida. Mas eu não estou apegado a isso. Eu estou alicerçado nas coisas do reino. Aí a pergunta: Jesus chega na tua frente agora e diz: o que tu tem para mim? O que tu tem para me oferecer agora? Agora. Tem segundos para me oferecer o que tu tem. E aí? E aí? Qual é a resposta? Meus amados e amadas, vamos lembrar que nós fomos formados por suas mãos. Fomos chamados por ele para um propósito. E cada um tem o seu, cada um se move melhor em algo. Cada um se move melhor em alguma coisa diferente. Eu faço algo melhor do que a minha esposa faz outra coisa muito melhor do que eu nem domino. E quando eu reconheço isso, eu já digo: não, nem vou fazer porque eu não sei fazer. Faz você porque você sabe fazer. Agora, aquilo que eu domino, pode deixar comigo que eu domino fazer isso. Assim como qualquer um que está aqui presente. Irmã Micaela, Rosa,
a Solange, Claudete, Sivoneide, qualquer um que está aqui, aqueles que estão aqui, desculpa se eu não chamei, mas um exemplo, todos nós somos diferentes. Deixa eu te falar, você tem uma identidade que você ainda não conhece no papai. Você tem um nome dado por ele que você desconhece. E deixa eu falar para você, eu também desconheço o meu. E por que eu desconheço o meu? Porque eu ainda não estou andando e preparado, caminhando num nível e preparado para conhecer a minha identidade, meu verdadeiro nome, quem eu sou aos olhos do Eterno, do Rei. Compreende? Nós temos isso. E nós fomos chamados para seguir os seus passos. Nós fomos chamados. E seguir os passos dele não é seguir as suas pisadas. Não. É seguir a sua imagem, a sua bondade, a sua benignidade, a sua longanimidade, a sua misericórdia, o seu amor, porque tudo começa ali, o seu amor, a sua verdade, a paciência, sabe? O seu domínio, o momento de abrir a boca e de fechar, o momento de falar ou não falar, quais palavras falar. Isso que significa seguir os passos dele. Nós fomos chamados para isso. Ele diz que o menor na terra é o maior no reino do Pai. O maior na terra é o menor no reino do Pai. Que sejamos o menor, o servente. Amém? Sejamos o servente. Que nós possamos estar alinhado à vontade de Jesus, à vontade do nosso Senhor. Dessa maneira, a gente está servindo a Ele. Porque a grande possibilidade de você estar servindo ao outro Senhor e não o Senhor Rei da Glória, o verdadeiro Senhor, a um outro Senhor. Isso o que que diz? O que que fala que você está servindo a esse outro Senhor? As atitudes. Como estamos agindo em dadas situações. Temos falhas? Sim. Tropeçamos? Sim. Caímos? Sim. Somos humanos. Mas quando a gente vive caindo muito mais do que andando de pé, andando muito de arrasto, mais tempo de arrasto do que de pé, a resposta é simples. Não estamos servindo ao Rei da Glória, mas sim ao Senhor que está dominando esta geração e este mundo, essa perversidade toda que está sobre essa terra, que a terra não suporta mais, a terra não aguenta mais, ela não aguenta mais. Não aguenta mais, a terra não está mais suportando. E nós, meus amados, fomos chamados os remanescentes. Porque tá um povo, tá tudo no cativeiro. Tá todo, tá, a maioria foi tudo pro cativeiro, tá tudo lá no cativeiro do inimigo. Nós estamos aqui, os remanescentes. Os remanescentes. Mas precisamos tomar cuidado, porque até os remanescentes, em dada situação, não deram ouvido ao profeta. E Deus veio ao profeta e disse: diz ao povo, os remanescentes, aos que ficaram. Por quê? Porque ele chamou Deus e pediu: ó, assim faz a pergunta. Foi orar a Deus e pedir direção. Por quê? Porque era fraco e, né, tinha pouco alimento, pouca comida. Vamos descer ao Egito ou não? E os remanescentes desceram. Não deram ouvido ao Senhor. Nós somos os remanescentes. Quando a corda apertar, alguns está apertando, outros vai apertar mais, outros não está apertando, e depois vai dar uma apertadinha, mas vai dar uma apertadinha neste momento, que nós não caminhamos pela ótica carnal, mas sim lembramos para perseverar na esperança, em oração, vencendo no Rei,
para que nós não desça também para o cativeiro, para que nós persevere no eterno Rei da Glória. Amém? Aleluia. Essa é a mensagem de hoje. Tinha muito mais coisa que o Espírito Santo quer passar, mas ele quer ficar nessa prova para que a gente compreenda, porque Deus nos prova sim. E é glorioso quando Deus nos prova. E feliz é aquele que é provado por Deus. Feliz é aquele que é provado por Deus. Sinta-se eleito. Sabe? Sinta-se, regozije-se quando o papai te provar, quando o Rei da Glória, nosso Jesus amado, provar-te. Sinta-se alegre. Regozije-se. Porque sempre tem vitória. A prova dele, ele está à frente, a prova é dele, ele está vencendo a batalha. Ele só está nos provando se nós confiamos nele verdadeiramente. E provando para Satanás que nós somos os filhos dele. Aleluia. E quando isso acontece, glória a Deus. Glória a Deus. A gente persevera, a gente vence. Mas há esses momentos que Satanás enviará os seus espias para nos espiar, encontrar nossa fraqueza, chamar os mais poderosos para nos atacar. E a gente vai ser atacado, a gente vai sofrer essa opressão. Quando a gente estiver nessa opressão, o Filho de Deus vai clamar a Deus, porque é filho, e Deus se levantará em prol do filho. Aleluia. Aleluia. Bendito é tu, Senhor Jesus, bendito é o Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém? Eu quero fazer uma oração para todos que estão aqui no YouTube e nós aqui, para que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude, nos fortaleça, esteja sempre conosco, na direção, no comando, sabe, em nossos corações, instruindo toda a informação vinda do Senhor, vinda dele, para que não só amamos ele no nosso coração, mas também com toda a nossa mente, nossos pensamentos e a nossa alma seja entregue a ele, esteja entregue a ele, alicerçada e reconhecendo que ele é Deus, porque diversos momentos Davi, ele reclamava da situação, ele não é que ele reclamava da situação, ele não aguentava mais, ele estourava aquela situação, clamava ao Senhor e a alma dele se levantava contra e ele batalhava contra a própria alma. É só ler Salmos, vai dizer, ó minha alma, o que tu quer? Não sabes tu que Deus é Deus? Confie no Senhor, pois nele tu ainda gozará da alegria, da sua benevolência, do seu amor. A nossa alma ela é assim, ela tenta o tempo todo, e todo tempo ela quer seus deleites, as facilidades, os atalhos, e não há atalho. A estrada é só uma, a caminhada é só uma, e essa é a caminhada. Tem que passar por essa caminhada. Se tiver uma curva e na curva tiver uma pedra, é uma prova, e na outra frente volta a curva, eu não tem como cortar caminho. Posso? Posso cortar caminho. Posso? É possível? Sim, é possível. Mas eu não recomendo ninguém fazer isso. Porque toda ação gera uma reação. E nós pagaremos por todos os atos exercidos. Todos os atos realizados. Pagaremos. Como a irmã falou, eu também gosto. O que eu mais gosto é de ser repreendido pelo Senhor. O que eu mais gosto é de ser repreendido pelo Senhor. E toda vez que eu saio para fazer qualquer coisa, eu convido ele para estar comigo. O tempo todo. Eu converso com ele. O tempo todo. E quando eu percebo que a minha alma começa a se inclinar para as coisas, novamente, desse mundo, eu a repreendo. Eu a repreendo. E aí eu peço ajuda, porque eu sozinho não tenho força contra a minha própria alma. Aí eu peço ajuda. Aí ele vem e ajuda.
A gente precisa entender isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem pecado, eu tenho pecado, e nós somos pecadores e cometemos muitos pecados lá atrás, e muitos que vieram à nossa consciência, nós nos arrependemos, e pelo arrependimento de tais atos, que é o reconhecimento que eu fiz, me arrependo do que eu fiz, e aí eu sou lavado na graça, e sou limpo de tal pecado, o pecado é lançado no esquecimento. Foi lançado para trás. Deus nunca se volta. Ele nunca vira. Jesus, ele nunca vai olhar para trás. Jamais. Não olha. Só que deixa eu te falar uma coisa. O ato daquele pecado, você foi liberto do pecado. Você está livre do pecado. O pecado foi lançado no esquecimento. O único que lembra do pecado é a tua alma, que faz você ficar, às vezes, remoendo algo que o Senhor já perdoou. E aí a tua alma está colocando Deus numa posição de não Deus. Compreende? Mas aquele pecado vai gerar e gerou uma reação. E nós pagaremos por aquilo. Nós vamos sofrer, não é sofrer, né? Viver a consequência daquele ato, daquele pecado. Da mesma maneira, quando a gente se move pelo bem, a gente vai viver, sim, a reação daquilo. O que aquilo gerou, a gente vai viver. Isso pode ter certeza, é fato. É fato. É igual você comer. É igual você comer. Come muita besteira, muita gordura, muita coisa com gordura, 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 gordura. O que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Agora comece a comer. Não é que não pode comer gordura, pode, mas coma mais coisas boas do que gordura. Aquilo de mal que veio na tua cabeça agora quando eu falei de só coisa gordurosa, não vem. Compreende? Toda ação gera uma reação. Toda reação gera uma experiência, uma vivência, um período de tempo que você vive aquilo que foi praticado. Seja o pecado, seja a alegria do reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu já te agradeço por sua benevolência, por sua misericórdia, por seu amor, que é imutável. Nos ensina, Pai. Nos conceda, Pai, mais do teu amor, para que nós venhamos a nos mover com amor e por amor, do teu nome, não por nós mesmos, porque sabemos que nós só temos a capacidade de amar porque o Senhor nos amou primeiro, e esse amor que habita em nós é o Senhor e não é de nós, isso não é da gente. Temos essa compreensão. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem falado nessa noite, e eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que não deixe com que qualquer semente, qualquer palavra que foi liberada nessa noite, que vai gerar crescimento em cada um dos teus filhos aqui presente, no teu povo, não venha se perder. Não deixe que os espinhos abafem tais plantas assim que germinar. Eu te peço, e não deixe que morra no meio do percurso, mas sim que gere vida e vida em abundância, a vida que vem de ti, que flua o rio que és tu, Espírito Santo, dentro de cada um que aqui está presente. Tudo para a glória do nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. E que cada palavra liberada, cada frase, cada semente que ainda não é tempo, que ainda não é estação de ser semeada, guarde tais sementes, Espírito Santo, na mente e no coração de cada um, para que na estação adequada, esta semente venha ser lançada por ti mesmo no solo e venha gerar aquilo que tu tem preparado para gerar. Tudo para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu te agradeço. E obrigado, anjos do Senhor, por estar guardando cada um em cada lar. Tudo para a glória do nome de Deus Pai. Obrigado, obrigado.
e obrigado. Eu agradeço, Pai. Você que está acompanhando no YouTube, deixa o seu curtida, sua curtida, ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas a mensagem, amém? Faz a sua parte, semeia para o reino, porque naquele dia que Satanás enviar os espias, o teu clamor tem que ser condizente com quem tu é perante os olhos do Eterno. Lembre-se disso. O clamor só é respondido por Deus. O clamor só é respondido por Deus, mediante aquilo que tu és no reino. Sempre será dessa maneira. Existe uma lei. Existe uma lei. Sempre será desta maneira. O Senhor, ele se levanta em prol do povo quando é muitos passando pela mesma situação. Amém? Mas naquele momento que Satanás agir contra a minha vida e a tua vida, o nosso clamor só é respondido mediante aquilo que nós estamos fazendo, mediante aquilo que o reino nos vê. Quem somos? Quem somos no reino? Amém? Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Fica em paz. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Encerrando a transmissão do YouTube. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.